estar aqui reunida nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em 1990, eu comecei um projeto social com crianças na favela de Dona Mar. Eu não sabia como fazer, eu continuo sem saber, mas eu comecei. Porque eu vi uma criança vendendo de 5 anos, vendendo docinho na hora do almoço, na hora que a gente sai da igreja. Era um domingo frio de julho, e quando aquela criança oferecia aquilo, eu ia saindo com meus filhos e meu marido, e ela se aproximou do carro para oferecer. Meu marido passou por cima da poça d'água e a água foi toda em cima da criança, e ele nem percebeu, e os docinhos dela caíram no chão. Aquilo dali foi o meu nascimento. Comecei a enxergar. Eu estava saindo da igreja me achando uma crente de primeira, mas eu não conseguia olhar para os lados. E aquilo dali me incomodou muito, até que no outro dia de manhã, depois de levar meus filhos no colégio, eu passei na igreja e perguntei para o porteiro: sabe uma menina que estava aqui ontem vendendo doce? Eu não sei se era chiclete ou se era bis. De onde é aquela menina? Aí ele tirou o braço assim na direção do lado direito e mostrou. Ele disse: é daqui dessa favela. Eu nunca havia percebido que perto da minha igreja tinha uma favela. Quer dizer, cegamente, né? Eu não estava acostumado com isso. Eu nunca tinha morado antes no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, cada bairro chique tem direito a uma ou duas favelas. No Rio de Janeiro é só uma faixa litorânea e as montanhas. E naquele momento eu peguei o hábito de ir todos os dias para frente da favela para orar por aquela favela, pelas crianças, e um desejo tão forte de poder fazer alguma coisa por crianças da favela. Mas meu marido nem podia pensar nisso, porque ele dizia assim: quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, quando foi em setembro, no dia 8 de setembro, eu viajei para Singapura para fazer o curso de liderança cristã. E a minha oração, última oração que eu fiz em público no Brasil, numa reunião de intercessoras, foi que eu entregava o coração do meu marido nas mãos de Deus, para Deus fazer uma obra. Porque eu queria começar um trabalho com crianças, ajudar crianças, me dedicar para aquilo. E viajei. A turma que estava comigo nunca esquece dessa oração, porque eu literalmente entreguei o coração do meu marido. E quando eu cheguei cheguei dia 9 em Paris, dia 10 eu cheguei em Singapura, dia 11 eu recebi a notícia que meu marido tinha morrido. Infarto terrível no miocárdio. Deus fez uma obra no coração dele, mas não foi a obra que eu pensava que Deus ia fazer. Então, no dia que eu recebi a notícia, eu ajoelhei no chão. Eu tinha 43 anos e eu me entreguei a Deus, fiz um voto a Deus de nunca mais casar e dedicar cada momento da minha vida para o reino, no trabalho com crianças. E quando eu voltei de Singapura, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. E eu fui para o Morro da Marta e comecei uma obra ali na pracinha que fica em frente, naquela pracinha ali da Rua da Matriz, com a São Clemente. E eu comecei a trabalhar com crianças que ficavam ali. Foi muito difícil, mas o meu sonho, a minha oração era que eu pudesse subir a favela. O Morro da Marta era a favela mais violenta do Rio de Janeiro, onde tinha a maior concentração de centros de macumba. Foi difícil porque, primeiro, todo mundo era contra. Para começar, a minha família,
minha igreja, todo mundo achava que eu estava doida, só que eu estou mais doida ainda hoje. E eu percebi que o grande problema da favela é que as mães são as supridoras da casa. E elas trabalham como faxineiras, como cozinheiras, lá embaixo. E elas não podem levar as crianças. Então, quando a criança nasce, elas põem numa creche. Mas no ano da criança completar 5 anos, a criança não pode mais ir na creche. Então aí ela vai ficar sozinha na favela. E ela tem que se virar para ir para a escola com a mãe e voltar sozinha, ou ela vai sozinha e volta com a mãe de tardinha. Então, esse período que a criança passa em casa é o período em que elas vão ser aliciadas. Porque uma criança é aliciada por tráfico até 9, 10 anos no máximo. Elas são aliciadas, elas se apaixonam pelos homens que carregam armas, porque eles têm tudo o que elas queriam ter. A primeira coisa que elas queriam deles, elas querem um pai. Criança é louca por pai, meus irmãos. Criança é louca por pai. E elas sentem segurança neles. E eles têm o tênis da Nike, a blusa da Tommy, o cordão de ouro, o melhor relógio, o melhor boné, e aquele monte de dinheiro na mão e uma arma forte. Então ele pode tudo, inclusive trazer proteção, segurança para a mãe delas, porque as crianças têm muita pena da mãe. A única coisa que uma criança grita quando a mãe é pega na favela é para não baterem na mãe deles. Eles nem gritam para que não sejam presas, mas não bate na minha mãe, não bate na minha mãe. Então existe todo esse lado emocional numa criança, existe. Porque criança pobre e criança rica, elas são iguais, são crianças. Então essas crianças se apegam a esses homens, elas não se juntam a isso, porque elas são más, mas elas vão em busca de um vazio, de preencher o vazio que existe, que é o vazio da família, é o vazio da paternidade, o vazio de um lar completo que elas nunca conheceram e que dificilmente vão conhecer, porque elas nasceram num estigma de favelado. Favelado não presta, filho de bandido não presta. Então eles têm tudo para não dar certo. E foi aí que eu entrei. E eu comecei a fazer um trabalho com essas crianças. Eu nunca tive ajuda de governo. A única ajuda que eu tenho 2 anos, o pastor Silas Malafaia começou a ajudar. Mas Deus me levantou no ministério em que eu trabalho todos os dias e recebo oferta. E oferta varia, né? Nesse caminho de oferta é muito difícil, porque às vezes pedem oferta para casa de marimata e não entregam, mas tem igreja que pede oferta, entrega e ainda põe mais. Então, o que eu tenho dito quero dizer para vocês é que eu tenho aprendido, e no início eu achei que eu estava ali porque as crianças precisavam de mim, mas enfim cheguei à conclusão que Deus me botou ali porque eu precisava daquilo, porque é ali que eu tenho crescido, é ali que eu tenho me deliciado nessa convivência constante, profunda e direta com Jesus Cristo. Eu vivo de milagre em milagre, e eu tenho aprendido a ver que Deus supre a necessidade, não a vaidade. Eu também tenho visto como é difícil servir a Deus, mas que é difícil, Ele enche o coração da gente de alegria. Eu estou falando aqui com vocês com um chumaço de algodão na boca, aqui. Meu braço está com hematoma e meu relógio está sem ouvido. Por quê? Porque ontem, indo para São José do Meriti, São João do Meriti, fiquei no meio de uma confusão na linha vermelha, não sei se vocês viram na televisão. Quebraram tanto vidro de carro, mas tanto vidro de carro,
Mas era tanta pedra que eles jogavam, tanta fúria, tanta dor, e a polícia atirando, os motoqueiros caindo no chão, e sangue de todo lado. Veio uma pedra e entrou pelo nosso vidro e foi no meu braço, e eu dei com o rosto lá e quebrei um pedaço do dente. Meu filho, que é meu dentista, está em Brasília, só chega amanhã, e assim a gente vai. Mas por que acontece isso? Porque nós estamos numa situação muito difícil. É um momento em que eu tenho mandado, eu tenho pedido e eu peço a vocês oração pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Desde o ano passado que eu tenho tido a visão das dificuldades que iriam chegar. Elas não vão ser mais fáceis. Mas peça a Deus que Deus levante um governo, mas não um governo de homens, mas um governo de Deus. Porque na situação em que nós estamos, eu creio que não dá mais para olhar para os lados. Quando você olha para todos os lados, não tem mais para quem olhar, você tem que olhar para cima. Só Deus pode nos tirar da situação em que nós estamos. Então eu comecei esse projeto social no Morro Dona Marta em 1990. Em outubro, quando eu voltei de Singapura. E em 2002, acabou o último centro de macumba. Em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Em 2008, recebeu o título de modelo para todas as favelas do Rio e foi instalada lá a primeira UPP. Só que não teve nenhuma prisão, nem um tiro, nem uma gota de sangue. E a Rede Globo quis saber por que tanto sucesso do governo, e fez uma pesquisa e descobriu que na população do Morro Dona Marta havia 83% de evangélicos. Eu quero dizer para vocês, evangélicos, mas serviço está pronto não, porque as moças ainda engravidam solteiras, o que significa que são apenas evangélicos. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos evangélicos. Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos. Há muito trabalho para fazer. Existe uma propensão das favelas serem retomadas. A coisa está toda preparada e nós estamos orando. O fato é o seguinte: é que tem sido plantado o evangelho no coração daquelas crianças que vão para as igrejas e que são, na maioria deles, as igrejas de lá da favela são lideradas por meninos e meninas que saíram do Dona Marta, que saíram da casa de Maria Marta, que hoje estão casados, que hoje têm sua profissão. Eu tenho médicos, eu tenho fisioterapeutas, eu tenho engenheiros, tenho contadores, eu tenho crianças, tenho pastores, tenho ministros de louvor, tem missionários já em Portugal que saíram da casa de Maria Marta. Então, Deus tem me abençoado muito, muito, muito mesmo. O governo sabe do trabalho que eu faço, porque quando veio a UPP, a capitão foi lá me dizer que eu era conhecida na polícia e que eles sabiam que o Morro Dona Marta tinha mudado por causa do meu trabalho, mas só isso. Nós continuamos pagando todas as taxas e, na realidade, o trabalho que foi feito ali foi só para light, colocar luz e para... porque não houve essa diferença para a população. A diferença foi apenas que não havia mais bandidos que andassem armados pelo meio do povo. Só isso. Então, as pessoas estão tristes? Estão. Porque se esperou muito mais do governo. É uma frustração. E você sabe que frustração causa ira. E o acúmulo de ira produz neurose. As pessoas estão neuróticas porque estão simplesmente frustradas. Porque todo mundo esperou alguma coisa mais do governo com essas UPPs. É muito triste. A nossa situação no Rio é muito triste. Mas nós ainda temos um Senhor que não muda. Um Senhor que nunca nos decepciona.
E é só nele que nós temos que esperar. O trabalho na casa de Maria Marta continua ali, no Morro Dona Marta. Eu continuo trabalhando sem parar para poder suprir. E Deus tem nos abençoado, farta e abundantemente. Amém. Só quero pedir para vocês, orem por nós. Orem pelo Rio de Janeiro. Orem pelas UPPs nas favelas. Porque o que Satanás está preparando é muito grande, mas o nosso Deus é muito maior. Amém? Tá bom. Eu queria nesse momento pedir a vocês para abrirem a Bíblia no capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, onde está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao barco. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Amém. Esta é a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos depois da ressurreição. Mas vamos lembrar das 2 outras vezes. A primeira vez foi no domingo da ressurreição. Estavam todos eles com as portas trancadas dentro do lugar, e Jesus simplesmente aparece. Pá, apareceu. A Bíblia não diz que ele bateu na porta, que alguém abriu a porta, ou que ele desceu do teto. Ele apareceu. E muito gentilmente, como se fosse uma coisa comum, ele diz: Shalom, Shalom, paz seja convosco. Todos estavam perplexos, todos estavam amedrontados, todos estavam maravilhados, emocionados, alegres, felizes. Havia em todo o coração ali um desejo, quem sabe, de avançar nele, de abraçar, gritar glória a Deus. Todos estavam maravilhados. E ele falou e foi embora. E disse: será que no meio daqueles discípulos todos estavam com o mesmo sentimento? Vamos lembrar uma coisa: antes que Jesus chegasse na cruz, ele falou para Pedro uma vez: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Simão Pedro, muito seguro de si, disse para ele: eu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte, se for preciso. Sujeito. Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro nem
respondeu para isso: imagina se ele ia negar o mestre que ele tanto amava. A Bíblia é um livro maravilhoso, porque a Bíblia, ela diz todas as coisas. E a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro já o seguia de longe. O machão já estava amarelando, já estava começando a ficar com medo. Era uma madrugada fria, Pedro era friorento, Jesus Cristo estava preso, foi levado ao pátio da casa do sumo sacerdote, e os escarnecedores de Jesus ali armaram uma fogueira para se aquecer. Pedro era friorento e ele se infiltrou no meio dos escarnecedores de Jesus para se aquecer. Aí vai entrar uma mulher na cena. Quando você estiver lendo a Bíblia que apareceu uma mulher, pare tudo, se ajeite no sofá, porque vai ter coisa nova. Porque quando mulher entra em cena, tem coisa nova. Não é assim? Foi assim lá no Éden. É assim em todo canto. Apareceu uma mulher, você tem que prestar atenção, porque mulher não é fácil. Mulher não é fácil. Quando Deus quis fazer a vingança com o diabo, ele por acaso chamou o homem? Não, chamou a mulher. Ele disse lá no Éden para o diabo e para a mulher: porém inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá o calcanhar, mas tu, mulher, tu vais esmagar, teu descendente vai esmagar a cabeça do diabo. Tu vai parir um homem que vai arrebentar com ele. O diabo, a minha vingança vem daqui da mulher. Então, não se meta com a mulher. Porque vai entrar uma mulher na cena. Sai uma mulher que trabalhava na casa do sumo sacerdote, e quando olhou para a fogueira, viu os escarnecedores de Jesus, e lá no meio um galileu: ei, este aqui é um dos discípulos do Nazareno. Pronto.